Ah, já. Vamos lá. Calma, amor. Oi, Oi, voltamos. voltamos. Vamos esperar um pouco as pessoas irem Deu, voltando. deu um problema que demorou um pouquinho porque estava salvando a outra. Ah, Estão voltando. ô Rose. Rose é uma amiga minha que está assistindo. Ah, tá. Coloque seu comentário novamente quando você deixou lá Hum, na última live, que eu não consegui ler todo. boa. Temos mais uma hora. Deixa eu ver que horas são que tá. Pra gente controlar também, né? Senão a gente fica aqui 4 horas. Ó. O Instagram, ele não notifica, não, que tá Não, acabando? ele notifica os últimos 30 segundos, você acredita? Ah, ele Tá notificou para ativo. você, no caso. Só os 30 segundos Ah, finais, tá bom, assim. ele não notificou para mim, não. Deviam, pelo menos, notificar os 5 minutos finais, né? Pra É. ter um pouquinho mais de noção, né? Já posso Bom, tá começar, será? Ou voltando. espera mais um pouquinho? Não sei. Espera mais uns 2 minutinhos só. Enquanto isso, o pessoal que tinha feito pergunta na outra, se quiser fazer, gente, é agora, por Aproveita, favor. gente. Exponham, entendeu? Exponham aí casos que vocês sofreram problema aí, em campo, fora de campo, dentro de sala de aula. A gente sempre tem histórias Esse é um terríveis para espaço contar. mesmo para esse tipo de discussão, né? Com certeza. Acho que podemos ir, Lucas. Deixa a Então, galera entrando. eu vou voltar lá para a Para pergunta pergunta sobre o seu da minha trabalho, né? pesquisa do meu mestrado, né? Acho que foi a Então, Luciana que fez. né, a gente entrou numa pandemia e eu tenho relativamente um ano que estou no mestrado, então eu não consegui acessar o acervo e continuar com a pesquisa. A única diferença, né, que eu tenho no mestrado agora é trabalhar com alguns indivíduos específicos do Justino, né? E com a cerâmica especificamente. E aí, por que, né, a cerâmica? Por que eu decidi trabalhar com esses indivíduos? Porque, primeiramente, cerâmica é, sem dúvida, assim, na etnografia, a materialidade das mulheres, né? São elas que estão envolvidas em todos os processos de confecção, de produção desse material. Então, acho que trabalhar com esse material especificamente no Justino seria interessante para se pensar essas questões de gênero. E, para além disso, a gente tem no Justino um pouco mais de 20 indivíduos que têm cerâmicas que cobrem tanto o crânio quanto a região abdominal, pelvis. E foi sempre uma incógnita ali para quem já trabalhou com Justino, né? A, a simbologia que essa associação tão específica, né, cobrindo partes específicas desse corpo, tem para aquela sociedade, tiveram para aquelas sociedades. Então, acho que, assim, sendo a cerâmica esse elemento, né, esse material tão significativo nas vivências das mulheres, e sendo a cerâmica com uma presença tão instigante no Justino, eu pensei, então, trabalhar com essas questões de gêneros, e aí indo para uma perspectiva mais de representação do corpo, de performance mesmo, né? Se a gente não conseguiu enxergar é, o sexo como um fator, um elemento principal para se falar de gênero no Justino, quais seriam esses outros elementos? Então, eu, neste momento, estou pensando, então, né, nessas cerâmicas enquanto uma representação direta desses corpos, né? E aí, essas representações vão significar que tipo de performance que aqueles indivíduos estavam tendo. E, além disso, as cerâmicas, principalmente essas inteiras que estão associadas aos mortos,
elas foram confeccionadas especificamente para estar nos sepultamentos. Então, essas cerâmicas foram pensadas para estar acompanhando aqueles indivíduos. Então, é possível que, sim, essas cerâmicas, sei lá, a morfologia dos vasos, as decorações, elas representavam, em algum momento, as características daqueles mortos, né? E aí, por que não pensar o gênero enquanto um desses elementos de representação, né? Então, basicamente, a minha pesquisa de mestrado está indo nesse sentido. Só que, né, o coronavírus me impediu de tá tendo acesso a essas cerâmicas, de estar compreendendo como seria, como são essas cerâmicas representadas com os mortos. Mas a gente tem esses dados de que há essas cerâmicas cobrindo partes específicas dos corpos, mas aí eu preciso entender melhor como que são essas cerâmicas, né? Se essas cerâmicas, quais são as morfologias dessas cerâmicas, as decorações, se isso representa alguma características específicas desses indivíduos. E aí, né, a partir que eu tiver esses dados, aí eu vou trabalhar com outras questões desses sepultamentos, né? Quais são as outras materialidades que estão ali? São indivíduos com adornos ou não? São indivíduos com elementos líticos ou não? E aí sim começar a se pensar em propostas mesmo. Mas por enquanto só são propostas. Vamos ver o que o corona vai deixar, né? Cadê essa vacina, gente? Rússia. Bom, Ah, Rose falando agora sobre experiências, né? Às vezes uhum, temos experiências positivas, com uma com certeza. diversidade grande de pessoas que são incríveis. Pessoas com mente abertas, uma grande empatia, que nunca haviam se visto antes. De fato, né? A própria Rose é uma das experiências incríveis que eu tive na arqueologia de contrato. A gente trabalhou, mas era uma equipe assim, formada por mim, o único homem, o outro homem heterossexual só chegou bem depois, e outra equipe formada só por mulheres. Então a gente já tinha, né, uma rede de apoio ali. Já era a rede de Já apoio, era a já. rede de apoio ali. Então, de fato, às vezes a gente tem essas experiências incríveis de trabalhar com equipes assim interessantes que realmente estão pensando em se apoiar, em se ajudar, mas às vezes a gente tem outras experiências que são problemáticas, né? E aí a gente Uhum, precisa começar a se impor também. com certeza. Eu acho que o ambiente, às vezes, você teve muita sorte no contrato, no caso, né? Mas eu acho que o ambiente Nessa da universidade. experiência em específico, Sim, mas eu acho que o tem ambiente outras eu tive problemas. da universidade, mesmo que realmente ele ainda seja, né, um ambiente tipo masculino, enfim, com todos os problemas Uhum, que tem, ele ainda é um ambiente onde entra um pouco de diversidade e onde a com gente tem um pouco certeza. de contato com outros discursos, né, não hegemônicos, né, também. Mas E ainda pode assim, ser nas um desses universidades, espaços, um desses espaços, né? Podem existir outros onde você também tenha contato com esses discursos, mas eu acho que a universidade é um espaço privilegiado, vamos dizer assim, mas eu de acho que mesmo, contato. mesmo as universidades sendo esses espaços com tanta diversidade, com Ainda tanta tem muito. discussão, ainda existem muitos problemas a serem questionados e a Claro, serem apontados. É, total. não é normal que professores cheguem para você e falem que você não é capaz de estar em campo, ou de que Uhum. você não Assédio conseguia te moral. ver em campo, ou Uhum. de simplesmente te assediar enquanto autoridade, né? Então, Total. são coisas que a gente precisa, mesmo que sendo lugares de debates e De lugares que a debate. gente vê essa diversidade de forma tão clara, a gente ainda continua a precisar se impondo para Uhum. que essas pessoas que estão tendo autoridades, né, colocando assim, não se sintam pessoas que podem dizer e achar o que bem quiserem. Vamos ver, o Cristian fez uma pergunta. Com esse governo do Bolsonaro, você já acha que o clima acadêmico piorou ao aumentar as redes de apoio e resistência? Fora Bolsonaro. O que você acha, Lucas? Então, eu acho o momento de Bolsonaro, eu peguei muita pouca pesquisa, né? Eu entrei no mestrado o ano passado.
E quando eu saí da graduação, era basicamente o início do mandato dele. Então, eu Uhum. não vivi de forma tão intensa esses diálogos dentro da universidade. Então, eu não vou ter muita propriedade para falar, né? Mas Só posso falar daqui do caso do Mai, né? Que a enquanto gente. pesquisador, eu tenho muito medo. Tipo assim, algumas dificuldades já são claras, por exemplo, eu não recebo bolsa, e, né, porque, enfim, bolsa virou algo raro, mas na, principalmente eu, por trabalhar com essas questões de gênero, eu sinto muito medo, por exemplo, de que achem que minha pesquisa não seja tão válida, sabe? Eu acredito que você também deve passar por esse mesmo tipo de angústia, Ah, sim. por trabalhar com uma temática que tão, assim, né, vista Perseguida, né? Por esse perseguida, governo. isso. Então, É. nesse sentido, eu fico com muito medo, sabe? Uhum. Mas eu acredito que é importante resistir, sim. A gente precisa continuar falando. Se antes a gente já falava, agora a gente tem que falar ainda mais. Acho que esse é o momento que a gente precisa começar a criar redes de apoio, de se pensar mais em pesquisa, em discussão de gênero nas universidades. Eu acho que agora que é o momento. E é isso. Aqui no MAI, né, logo que a gente estava vendo que pelas eleições o Bolsonaro realmente ia ganhar, foi feita uma reunião, né, para discutir como é que ia ser. A gente formou uma rede de apoio mesmo, né, porque a gente não tinha noção de como seria, né, se haveria perseguições, como na época da ditadura, né, como é que seria isso. Uhum. Então, foi bem complicado e o que está sendo complicado realmente é esse desmonte da ciência, né, assim. E Sim. essa tentativa agora, aqui no governo do estado de São Paulo agora, o Dória está querendo acabar, por exemplo, com a FAPESP, acabar com outras agências de fomento à pesquisa, né? Privatizar mesmo a Uhum. educação, né? Que sempre foi a intenção dele. Tô É, rindo dos comentários. ah, do, é o Bruno, né? É. Bom, a gente está em clima de tensão, né? Uhum. Porque, assim, cada dia é uma surpresa pior que a outra, né? Um dia acabou a bolsa do CNPq, outro dia é corte Uhum. na CAPES, agora tá querendo cortar a FAPESP. Então, cada dia é é um Sim, todo problema. dia E a gente é vai só ladeira tentando abaixo esse resistir. governo. Sim, e as nossas pesquisas realmente, né, assim, elas, para a lógica do sistema e desse Aham. governo fascista que a gente está vivendo agora, são pesquisas subversivas, né? Sim, com Se a certeza. Damares vê essa live aqui, a gente tá enrolado, meu. Nossa. Então ela, nossa, né, cortar todos os investimentos em Uhum. pesquisa sobre gênero, né? Sim. Então realmente é uma situação difícil. Vamos ver quanto vai durar, né? Esse governo Ah, e espero que não muito. é, Bruno, você não alguma quer comentar quer nada? Você não perguntar alguma quer coisa, Bruno? falar de suas experiências também? Bruno, tudo que você já sofreu, Nos pode falar. ajude. Quer dizer, a gente ainda tem um Outras tempinho. pessoas também, não só Bruno, claro. Sim, tá aberto aí o diálogo. As Eu não, meninas que estão aí nos assistindo. eu não, melhor comentário. Eu me abstenho. A live é de vocês. É um diálogo, Bruno. Bom, Acho se que não é isso, né? ter perguntas, então a gente A vai para o gente vai encerrando. encerramento. Uhum. Você quer agradecer? Quer falar alguma coisa, Nádia? Quero agradecer a Daniela que fez o convite, primeiro. Uhum. Você que aceitou participar comigo, que eu A não gente queria vir sempre, sozinha. sempre segura a Sim, mão do outro, né? sim. Aí eu falei pra Daniela, falei pra ela, ai, Daniela, não quero ir sozinha, não, vou ficar com vergonha. Só eu falando palestrinha chata. Ninguém merece. Ainda bem que você topou. Quero agradecer ao ProArc por tudo. Foi muito bom meu período de mestrado, estudando na UFES, foi bem legal.
E obrigado por todo mundo que assistiu a gente aí, resistiu até o final aí da Sim, nossa sim, live. sim. E você, Lucas? Eu também quero agradecer a Dani, né? Tanto pela orientação, acho que toda a minha pesquisa, né? Ela me ajudou bastante, então não foi uma pesquisa só minha, ela estava junto ali o tempo todo. Eu nem sei se ela está aí, mas depois ela deve ver. E aí Uhum. agradecer a ela tanto por isso e tanto pelo convite, né? Fazer parte dessa live junto com o ProAr, que é muito interessante a gente poder estar falando dessas temáticas, de falar sobre as nossas possibilidades enquanto pesquisadores. É muito rico. Agradecer a Nádia por ter topado participar, né? Acho que é muito interessante essa troca. E todo mundo que participou, até manhã tá aqui assistindo, gente. Então, Oh, que tá gracinha. ótimo. Então, eu tenho só agradecer a todo mundo que participou, as perguntas, os comentários. Acho que ajudou bastante a gente também. E é isso. Ficamos por aqui, gente. Um abraço. É Até isso, gente. mais. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima live. Eu não sei Até quando vai ser, mais. mas logo, logo terá uma próxima live aqui no Com ProArc. certeza. Toda Tchau. semana tem live aqui no Parque. Um beijo. Tchau, tchau, Tchau. gente. Abraços.